A hora da verdade, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, com o reverendo bispo Roberto de Souza. Palavras de sabedoria, com o reverendo bispo Roberto de Souza. Vamos receber o bispo Roberto com as palmas para o Rei Jesus? Graças a Deus. Só quem está feliz dá glória a Deus. Hoje nós vamos ter um culto tocante, de paz, e vai falar com muitas pessoas que têm passado luta, decepção, tribulação, perseguição, principalmente pessoas perseguidas. A palavra se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Presta bem atenção, que Deus essa noite vai levantar a sua fé. Todo mundo passa prova, passa luta e perseguição. Mesmo quem serve Deus vivo, Jesus também passou. Por a gente servir Deus, nós não estamos livres de provações, e sim nós estamos entrando nas provações, para alcançarmos mais a misericórdia de Deus, para poder termos intimidade com Deus, nós temos que passar por isso. Está escrito: porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha bem, a sua competidora a irritava. Vamos orar junto. Fecha a Bíblia que nós vamos entrar numa história profunda. Hoje vai ser um culto tranquilo, diferente daqueles que você escuta aqui, o bispo acelerando demais. Hoje eu vou pedir a Deus para me amarrar aqui no culto aqui, pôr uma corrente aqui e me segurar. Amém? Para a gente ser bem manso nessa pregação. Deus abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, prospera, multiplica. Derrama o teu poder, a tua graça, o teu Santo Espírito, abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Pode assentar, vamos lá, Isa. Nós dois e Deus, aqui em cima. Por que perseguição? Parece que Satanás quer te ver chorando, quer te ver triste, quer te ver deprimido, solitário, sozinho. Parece que o diabo jurou que vai arrancar lágrimas dos seus olhos. Como existe o mal, aí Deus faz hoje existir o bem, que é Jesus, para te dar força. O que seria de nós se existisse só o diabo e não tivesse aquele que te dá fé, em nome de Jesus? A nossa força vai lá em cima. Nós passamos a acreditar, passamos por cima dos problemas, passamos por cima das lutas, das tribulações, passamos por cima das dificuldades, tudo através do nome de Jesus Cristo. Eu costumo dizer que felizes foram os discípulos e aquele povo da época de Jesus, que viram ele com seus próprios olhos. E nós hoje, crente, como ele é filho de um Deus invisível, temos que crer nele como filho de um Deus invisível, é homem invisível hoje. E onde tiver um ou dois eu estarei. Já começa a fé.
acreditando no que não se vê, mas crendo que Ele está aí dentro de você. Dá glória a Deus. Essa fé, meu amigo, que você obteve, essa fé foi tão grande que muralhas foram quebradas. Essa fé que você está conquistando através de luta, de perseguição, de problema, é o sinal da sua vitória. Quantas pessoas não estão vivas hoje, rindo, felizes, e não foram para o inferno, até os que já se foram, pela fé em Jesus Cristo? Quem pode aplaudir o Rei Jesus? A fé em Jesus Cristo. A luz vence as trevas, e a luz nos ensina a dominar o nosso coração, a nossa ira, para vencermos o mal. Mas como é difícil fechar a boca, mas como é difícil fazer silêncio. Êxodo 14:14, faça silêncio e eu pelejarei por vós. Tudo que Deus quer são normas para destruir o mal da sua vida. Aí eu te pergunto, se não seria propósito de Deus deixar Satanás nos atentar, como Ele permitiu Satanás atentar Jó, mas para provar a tua fé, para te dar às vezes depois 100 vezes mais do que o diabo tirou, para você alcançar a vitória, acreditar nesse Deus. Hoje, um está feliz, é interessante. Um está saindo da prova, está alegre. E aquele que não estava na prova, que estava ajudando o que estava na prova, se encontra hoje na prova. Aplaude o Rei Jesus, é um ajudando o outro. Deus é perfeito, irmão. Ele é perfeito. Por isso que Ele falou: sedes amigos, amai uns aos outros. Lance o seu pão nas águas, porque não sabe com quem vai dividir. Ele quis dizer: ajuda alguém hoje, que você não sabe se amanhã aquela pessoa que está te ajudando. Perfeito. Ninguém está do lado de ninguém por um acaso. Tudo isso é promessa de Deus na tua vida. Segura na mão de alguém, Ele te dá uma mão amiga. Por isso que eu costumo falar: seja amigo, porque você não sabe o que vai passar no dia de amanhã. E talvez aquele que você mais odeia é o que vai te ajudar. O seu maior inimigo pode se tornar o seu maior amigo. Não é isso, Karen? Não é isso, Paula? Amigos para sempre. Deus muda o tempo, muda a história, muda as estações. Ele é perfeito. Deus tem todo o poder, igreja. Seja como Jó, passa a prova e fala assim: olha, eu me abomino, eu ponho a mão na boca e a cara no pó e peço perdão ao Senhor, porque Tu és Deus. Quem é eu para contender com o Todo-Poderoso? Quem é eu para pedir explicações do que eu estou passando? Pois a Bíblia não fala? Deus está no controle de tudo. Lembra quando os discípulos estavam no barco, no meio da tempestade, com medo do barco afundar? E Jesus falou: homens de pouca fé, por que tu temes? Passa vento, tempestade. Ainda que você falhou com Deus, que você esteja dentro do ventre de uma baleia, como o profeta Jonas, Ele ouve a sua oração, as suas lágrimas. Muitas vezes Deus não permite que o pastor tire a sua prova, seu amigo, seu irmão, porque às vezes Deus está querendo suas lágrimas, para nós lembrarmos que nós somos humanos, filhos de Deus, para nós lembrarmos que nós temos um Pai
Ele quer ver as nossas lágrimas. Porque muitas vezes nós estamos tão bem na bonância que nós esquecemos que temos um Pai. Esquecemos de agradecer no almoço, na manhã, na tarde. E às vezes Ele nos faz umas provas para ver o nosso amor aumentar cada dia mais. Para quando Ele te abençoar, você falar assim: só o Senhor é Deus na minha vida. As lutas. Você imagina por que talvez Deus permite que Satanás levanta as pessoas para rir, zombar, criticar? Pessoas que às vezes você não fez nada, você está inocente. E o capeta está colocando pessoas no coração deles para levantar contra a sua vida. Pequenas coisas que não são motivo de nada, e Satanás faz virar uma tempestade num copo d'água para provar a sua fé, para você fazer silêncio, para você amar mais esse Deus cada vez mais. Querendo ou não, Satanás trabalha para Deus, que mediante as tribulações nós corremos os pés do Senhor. Os justos se manifestam nessa hora, na hora das provas. Eles não abandonam a Jesus Cristo. Está passando luta, está passando prova, está passando dificuldade, mas está nos pés de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o cristão que vai entrar no reino de Deus. Esse é o cristão que está chorando, está moído, está amassado. Satanás está perseguindo, está levantando demônios contra a sua vida, pessoas endemoniadas, para falar coisas que você não fez, que você, às vezes você quer ajudar e o diabo coloca na cabeça da outra pessoa que você está querendo destruir. Tribulações. Mas que tribulação dos infernos que Ana estava passando. Eucana era um servo de Deus. Eu quero te falar que provações são provações. Nem toda vez que você está doente ou que você está perseguido, não significa que você falhou contra Deus. Porque Jó foi perseguido justamente porque amava a Deus demais. Por isso que nós não devemos julgar. Ah, está machucado, está isso, está aquilo, caiu. Foi Deus, está cobrando. Não, às vezes não, irmão. Às vezes não fez nada. Às vezes Deus está somente querendo saber o tamanho da sua fé, para te usar, para te abençoar, para te fazer grande, para te fazer vitorioso. Olha, quando Deus me buscou, eu passei tanta luta extra, tanta prova, que eu falei: mas Deus, o Senhor me chamou, e eu mesmo, o Senhor quer que eu saia da igreja? Você está querendo me jogar para fora, porque eu não estou aguentando isso. Aí uma voz falou: se eu não te provar, eu não saberei o tanto que você vai aguentar na minha presença para lidar com tantos problemas. Porque a obra de Deus é cheia de espinho, de problema, de complicações. E se eu não tivesse aquela força, eu não estaria aqui pregando hoje para você. Melhor passar as provas agora do que depois. Se tem que passar, que passa logo, porque depois da prova vem a vitória. Aplaude o Rei, Deus poderoso. Abundância. Quando Jesus estava no deserto, na prova, depois de tanta tribulação, depois de tanto diabo tentá-lo, fez de tudo para ele pecar e não conseguiu. Ali estava Jesus com sede, com fome. O diabo é tão sujo que ele não foi no primeiro dia, ele não foi no segundo dia. A Bíblia relata e fala: estava Jesus 40 dias e 40 noites no deserto. E o diabo foi provar ele, Sirlene, no último dia. Por que no último dia?
com fome, com sede, cansado, sem paciência, o sol, sede demais, tribulações. Você sabia que o deserto à noite é pior do que uma geladeira? Sofrimento terrível. De noite um frio e de dia um calor terrível. Não é fácil não, né, irmão? E Jesus passou a prova e venceu ainda um demônio lá no meio do deserto. Não tinha ninguém, mas o capeta foi lá. Até no meio do deserto ele consegue te atormentar, te esquentar a sua cabeça. Lá no meio do deserto. Mas depois que Jesus passou a prova, a Bíblia relata e diz que Deus enviou os anjos e os serviram. Dá glória a Deus. Vitória, prova e vitória. Toda prova é sinal de vitória. Grandes vitórias. Davi passou prova para ser rei. Teve que derrubar gigante enorme. Teve que lutar. Teve que matar. Teve que trabalhar para ser um rei. Porque quando Deus ungiu Davi, ele era um jovenzinho, não tinha capacidade de ser rei. Mas depois, com o tempo, depois de luta, depois de prova, depois de derrubar um gigante com a pedrada, depois de arrancar a cabeça do gigante, depois de grandes lutas, ele foi vitorioso. Saiba, meu irmão, se você está passando prova, passando luta, principalmente depois de campanha, não provaria Deus os seus? Olha, manto, terra, nagasúpria, não temas, porque o deserto, que significa prova, é a escola de profeta. É no deserto que Deus dá a vitória. Moisés, enquanto ele estava ali comendo com o faraó na mesa, com o faraó comendo do bem e do melhor, ele não era profeta não. Ele era um prometido e escolhido de Deus, mas nem sabia ele que ia virar um grande homem na terra, ia ajudar Deus nos 10 mandamentos do Senhor. Estava Moisés do lado de Faraó, do seu maior inimigo, sendo criado pelo seu maior inimigo, mas ainda não conhecia Deus. Moisés até chegou um dia, teve um grande problema, matou um soldado com a pedrada. Aí eu te falo também outro ponto. E Deus não perdoa pecado? Porque antes de Deus usar Moisés, ele tinha matado um homem. E não está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu perdoarei os seus e sararei a sua terra. Promessa de Deus na tua vida. Jesus perdoa. Não acusa ninguém que errou não, porque Deus perdoa. Deus conserta. Ele não é Deus, não é Ele que conserta. E aí foi assim. Moisés, enquanto estava comendo com o faraó, não era profeta. Mas depois que ele matou esse homem, fugiu para o deserto, Deus transformou ele no maior profeta no Velho Testamento. Ficou marcado Moisés e Jesus Cristo, não desconsiderando os outros profetas, mas foi duas grandes obras de Deus. E Jesus é maior do que Moisés, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Então entenda, mano, o que eu quero te falar essa noite. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos com Eucana, e Ana não podia, porque ela é estéril. Agora você imagina o sofrimento dessa mulher, conforme a Bíblia diz, o sofrimento dessa mulher, porque Eucana
quando saía para sacrificar, sacrificava a Penina e Ana e aos filhos de Penina. E quando ele sacrificava, em homenagem também aos filhos de Penina, Penina debochava da cara de Ana, como vocês leram, se irritava, ela contrariava a Ana, debochando: olha, você não tem filho, você não pode ter filho. E isso amargurava com a vida de Ana. Ana chorava, tribulava, Ana chorava lágrimas de sangue, chorava amarguradamente, porque Deus, a Bíblia diz que o Senhor lhe havia cerrado a madre. Eu disse o que? O Senhor. Propósito de Deus. Talvez você não sabe o que você está passando hoje. Talvez você não sabe porque Deus está te colocando na prova hoje. Você fica sem entender, mas quem cerrou a madre de Ana foi Deus. Talvez você está passando luta hoje, pessoas te criticando, te zombando, te irritando, para depois Deus te dar a vitória e virar o jogo. Dá glória a Deus, vira o jogo. Você não sabe que talvez Deus te colocou num lugar ruim, sofredor, passando luta, com problema, para quando você receber a vitória, ela ter sabor de mel. Agora o segredo é aguentar em silêncio, esperar o tempo de Deus, ter paciência. Assim Jesus falou: aceite as minhas tribulações, porque quando Deus quer agir, Ele faz, e quando Ele faz, as coisas acontecem, porque Ele é Deus, igreja. Deus não falha não. Talvez você errou, não, porque não foi Deus, porque quando é Deus, não existe falha. O Deus de Abraão, Ele nunca falhou. Jesus, Ele não vai falhar. A sua causa não é uma causa perdida, não. Só está apenas você esperando o tempo de Deus, tempo de chorir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. Talvez você está no tempo de chorar, porque depois do choro vem a lágrima. As lágrimas caem, e depois das lágrimas vem um sorriso. Aplaude o Rei Jesus. Deus quer te ver assim, sorrindo, alegre. Sabe por quê? Porque o mesmo que bate, Ele te conforta. O que Ele disse? O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Dá glória a Deus, igreja. Ele te faz chorar para depois você sorrir. Ninguém entende esse Deus. Bom é fechar a boca e dar glória todos os dias, diante de qualquer problema, de qualquer situação. A prova de Jó foi uma loucura. Jó não tinha feito nada, perdeu o filho, perdeu o gado, perdeu tudo, perdeu casa, mas não perdeu a fé. Não perde a fé. Você pode perder tudo. Nu eu vim, e Jó falava, e nu eu volto. Penina criticava e zombava, até um dia que Ana não estava aguentando mais. Ana não sabia que tinha sido Deus que havia lhe cerrado a madre. Deus, eu te falo, fecha a porta e abre porta. Ele é Deus. Ele cerra a madre, Ele abre a madre. No tempo de Deus, todas as coisas acontecem. Olha, manto, aquela mulher começa a ficar preocupada, e o seu esposo lhe vê tribulada e chega até ela, e ela comenta que estava passando uma grande luta, sofrendo, porque não podia dar filhos àquele homem, porque ela encontrava tribulada de espírito, porque certamente as criancinhas de Eucana, filhos de Penina, da sua adversária, ainda que era esposa,
Aquelas criancinhas chegavam, abraçavam certamente Eucana, abraçava e o beijava e se alegrava. E Ana, quando olhava, se sentia amargurada, vendo os filhos de Penina abraçando Eucana, e sabendo que não tinha nenhum filhinho dela. E ela se sentia vazia, se sentia inútil. Mas Deus manda te dizer: você não é inútil. Jesus te ama. Você não está esquecido. Assim diz o Senhor: eu tenho visto atentamente as suas lágrimas. Eu tenho visto atentamente os seus adversários te atacando. Eles não sabem que eu vou te dar uma grande vitória. Porque Ele é Deus dos humildes. Ana era humilde. Ana apenas chorava. Penina criticava, mas Ana apenas chorava. Não atacava, fazia silêncio, chorava. Lágrimas de Ana. Lágrimas de uma mulher sofredora. Lágrimas de uma mulher temente a Deus. Uma mulher que acreditava em Deus. Uma mulher que sabia que um dia Deus ia inverter esse jogo todinho. Ana chorou amarguradamente, até a ponto de Eucana chegar até Ana e falar: mulher, por que você se encontra assim triste e chorando em lágrimas? Não seria eu melhor do que muitos filhos? O marido ainda tentou alegrá-la, falando com ela: olha, eu somente não te sirvo, não está bom? Não se preocupe, eu não estou te cobrando filho. Ele quis dizer isso. Eu não estou te preocupando com isso. Não serviria eu mais do que muitos filhos? Você não deveria já estar feliz comigo? Mas Ana se sentia vazia. Vazia e inútil. Eu quero te falar que esse seu sofrimento, esse vazio que está dentro de você, você pode estar sem entender. Pode ser Deus que está colocando ele dentro do seu coração para poder te abençoar, para realizar esse sonho seu. Os teus sonhos são sonhos de Deus, sonhos maravilhosos. Mesmo sonhos de lágrimas, de tristeza, vão se tornar em sonhos de vitória, sonhos de alegria. Ana não tinha palavra de Eucana que alegrava aquela mulher. Tudo que ela queria era uma criança, para satisfazer o seu marido, para que quando Eucana fosse sacrificar a Deus, sacrificasse também pelo teu filho. Mas ela não tinha. E nisso Penina debochava, a irritava. Eu te falo, amigo, pessoas mentem com seu nome, pessoas te escandalizam, pessoas levantam contra a sua vida, pessoas interpretam uma palavra mal e levanta contra a sua vida, toma ódio de você, ri, critica, zomba, debocha, te escarnece. Talvez você preste atenção no que o bispo vai falar. Às vezes você ajuda uma pessoa 100 vezes, mas se você falhar uma vez, talvez você não presta isso, Ivaneide. Pessoas esqueceram das 99 vezes que você ajudou, que você foi amigo, que foi um ombro, que foi uma mão amiga, que de madrugada você saiu, levantou debaixo de chuva, no hospital, arrasta para um lado, corre para outro, oração de madrugada. Por isso que eu te falo, tudo que você faz, quem vai te pagar é Deus. Às vezes seus acusadores não sabem que você está dobrando o joelho na madrugada, levantando, perdendo o sono,
para orar pela vida deles. Eles não sabem, não vê, e ainda te desce o porrete pelas costas. Mas Deus está vendo todas as coisas. Por isso que é bom ser crente, servir um Deus invisível, mas que está vendo tudo. O seu sofrimento também é sofrimento de Deus, porque Deus está tomando a sua causa essa noite. Se você crê, dá a glória a Deus aí, aplaude o Rei Jesus, porque Ele é poderoso. Aleluia! O seu sofrimento é sofrimento de Deus. Por isso que a Bíblia fala: ai daquele que tocar nos meus ungidos, porque quem tocar em você está tocando em Deus. Porque Deus conhece a sua sinceridade, Deus conhece o seu coração, e me amarra a Deus e me diminui, para mim conseguir fazer uma pregação tranquila, que o bispo só prega fogo. Vou voltar para a marcha menor, para a gente continuar mais lento. Não deixa eu acelerar essa noite, Senhor. Escuta, raciocina. O diabo é que quer colocar na sua cabeça que não tem jeito, que Deus não te cura, que Deus não te abençoa, que você está sozinho, que esse inimigo não fecha a boca. Como esse inimigo não fecha a boca, se Deus fechou a boca foi de leão? Até leão ele vai fazer jejuar para não te devorar. Jogaram Daniel na cova dos leões, logo no dia que Deus falou: leão, hoje vocês vão fazer uma consagração na caverna, só para não te engolir. O diabo perdeu de novo, porque você estava triste. Deus está te dando uma palavra de amor, de conforto, para você voltar ativa e acreditar que o seu melhor amigo, a sua melhor amiga é Jesus. É esse que você não pode perder. Como Jó, eu posso perder tudo, mas eu não largo esse Deus. Esse Deus você não deve largar. Perde filho, perde casa, perde gado, mas não perdeu a fé. E Ana chorava, até que chegou o dia que os confortos do seu esposo, chamado Eucana, não lhe satisfez. Ela queria. Esse querer que está dentro de você pode provir de Deus. Essa vontade de não desistir é que te dá a vitória. Essa luta, essa perseverança, essa insistência. Mas por que essa pessoa está moída, está amassado, mas não sai da presença de Deus? Porque acredita em Deus. E hoje chamo de Ana vitoriosa, mulher virtuosa, mulher edificante, mulher que crê no Deus que serve. É tão interessante isso hoje, que eu tenho observado que no reino de Deus, infelizmente, vai existir mais mulher do que homem lá em cima. Porque você olha para a igreja hoje, no meio de 200 pessoas, 50 homens, 150 mulheres. Aplaude o Rei Jesus, Ana. Eu te chamo de Ana. Você é Ana. Você está vencendo os homens que não querem largar a bebida, droga, prostituição. Vocês estão vencendo o homem. E vocês são chamadas de Ana, mulheres perseverantes. A Bíblia diz que depois do batismo, não importa se é macho ou fêmea, porque o Espírito que habita em vós é o mesmo. Aplaude o Rei Jesus. Ninguém é maior do que você. Ei, Ana, não olha porque ele é homem, não. O Espírito que está em você é maior do que ele. Porque o mesmo Espírito que está no bispo está na mulher também. É um só que habita em todos. Então você não é inferior. E por isso Deus faz pastores e pastoras também. Pessoas falam: mas não existe pastora. Amigo, entenda, tenha sabedoria. Pastor
significa apacentador. Profissão, servo de Deus. Aplaude o Rei Jesus. Agora, se você é mulher, você é chamada de quê? Pastora, se estiver levando um rebanho, apacentando um povo para Deus. Tem pessoas, não existe pastora. Existe sim. Se você quiser trabalhar para Deus, a Bíblia diz, não importa se é macho ou fêmea, assume a profissão de pastor, apacentar almas. As pessoas não entenderam. Jesus é o único pastor, porque Ele também é o meu pastor, meu amigo. O único. Porque na hora do último caso, na hora da luta, quis dizer essa palavra, que só a Ele nós devemos recorrer, a Jesus Cristo. Quis dizer que quando o homem não puder fazer nada por você, eu pelejo por vós. Aonde você não puder ir, eu vou adiante. Por isso que Ele é o único pastor. Porque depois que fugir todos os pastores, ninguém quiser aceitar a sua causa, todos desistir, Jesus não desiste de você. Ele não desiste. Aplaude o Rei Jesus, porque Ele nunca desiste de você. Por isso que a Bíblia fala, Ele é o único pastor. Ele é o meu pastor. Ele é o pastor das pastoras do planeta Terra, as mulheres. Porque o mesmo Espírito que está pastoreando em mim, está pastoreando com elas também, dentro delas. Benevolência, vontade de praticar o bem. É isso que Deus quer. Um bom coração, mudança de vida e salvar as almas, resgatar. Resgatar não cabe a ser macho ou fêmea. Quando Jesus falou, ide por todo mundo, Ele não falou, ide os homens e as mulheres ficam. Ide é para todos, é para quem tem amor. E Ana chorou. Chorou. Mas diante das lágrimas, das lutas, das tribulações, Ana foi recorrer a Deus. O que você veio fazer aqui essa noite? Buscar o socorro de Deus. Buscar a salvação de Deus. Porque você agora está como Ana. Você está como uma mulher ofendida, triste, tribulada. Eucana, ainda que dormia com ela, não podia fazer nada por ela, porque não podia dar um filho a ela. Eucana não pôde. Aí eu te falo, Jesus é o único pastor, Jesus pode te abençoar. Maria era virgem, e Deus colocou um filho dentro dela, dentro do ventre dela, fruto do Espírito Santo. Não foi só Ana não, meu amigo, Maria também, mãe de Jesus. Ana ainda teve relação com Eucana, a Bíblia relata. E Deus, para colocar um filho, se Ele quiser, nem relação Ele não precisa. Ele colocou em Maria, e nasceu o Rei Jesus Nazareno. Dá glória a Deus. Ele é Deus. Nós estamos servindo um Deus. Não perca a tua fé, não perca a tua esperança. Nunca para, nunca desista, nunca para de lutar, porque depois das provas vem a bênção. Assim diz o Senhor. Deus cerrou a madre de Ana, mas quem cerrou foi Deus, num propósito de depois abençoá-la. Ela só não estava entendendo, ela não sabia. Talvez se ela soubesse, ficaria mais confortada. Mas Deus é assim, Deus de mistérios. E nós vamos desenrolando o manto. Terra, manto, anagassuque, surianto. E Deus vai falar contigo essa noite. Na palavra. Você vai ser impactado essa noite. Você vai voltar para casa com a fé de Ana. Penina vai ser envergonhada essa noite. Penina vai ter que engolir. Penina vai ter que descobrir. Aquela endemoniada que não quer aceitar a sua vitória, quando te vê na prova,
que riu e zombou de você e criticou e não te ajudou, mas quando ela te vê na benção, Penina vai ter que se arrepender e vai falar que tu serve o Deus vivo e que o seu Deus é poderoso. Essa é a noite de envergonhar os inimigos, porque Deus te trouxe aqui para te dar a vitória. Ana foi até o templo e entra pelas portas do templo, certamente de cabeça baixa, enrolada num pano, tampada, e entra direto e certamente cai de joelho, ajoelha perante o templo e começa a clamar no altar do Senhor: Deus, tem misericórdia, eu quero um filho. Eu não aguento mais tanta tribulação, eu não aguento mais tanta luta, eu não aguento mais, meu Deus, o Senhor tem visto, Penina tem rido, criticado e debochado da minha cara, e chorou tanto, a ponto de Eli, o sacerdote, olhar para aquela mulher de joelho. E certamente a oração era em voz alta, era um clamor, mas a oração de Ana estava diferente. Ele olhou para aquela mulher de costas, certamente não escutava nada, e quando olha para os lábios daquela mulher, a Bíblia diz que ela batia um beiço no outro, um lábio no outro, não saía som. Porque eu te falo, quem conhece Deus vivo, mesmo no silêncio, até nos pensamentos, Ele conhece o seu sofrimento. Dá glória a Deus. A prova de que até os seus pensamentos Ele conhece, até a oração em silêncio Ele conhece. O que Ele quer em você é um bom coração, recorrer até Ele, recorrer ao Pai que está no céu. Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estais no céu. Eu disse Pai nosso. Ele é o teu Pai. Ele quer ver você chegar até Ele como uma filha precisando de um amparo. Ele quer ver você chegar até Ele com amor. Assim como um filho, para conquistar o seu pai, tem que chegar com carinho. Se chegar com ira, aborrece o seu pai. Temos que saber pedir com humildade. Temos que ser humildes, amorosos, para alcançarmos as bênçãos do Senhor e amigos na terra. A humildade. Essa é a noite que Deus exalta Ana e abate Penina. Essa é a noite do soberbo cair por terra e os humildes serem exaltados. Ana batendo os lábios no outro. Eli, o sacerdote, chega até a ponto de perguntar à mulher, a uma hora dessa do dia, e você se encontra embriagada. Olha, amigo, pessoas estão falando que você está ficando doido. Pessoas estão achando que você está ficando atrapalhado da cabeça. Pessoas estão achando que você está mendigando. Pessoas estão achando que você está sozinho. Pessoas estão achando que você está sofrendo e que está pagando alguma coisa para Deus. Mas eu te falo que o seu sofrimento é um sinal de uma grande vitória na tua vida. Porque as provas nos deixam tristes, ofendidos e amargurados, mas nunca desistimos da fé em Deus. E foi o que aconteceu. Naquele momento, ela respondeu para aquele homem, o sacerdote chamado Eli. Eli, sacerdote,
Eu não estou embriagada, eu apenas sou uma mulher tribulada de espírito. E ela conta o seu sofrimento. Ali agora Ana tem um particular como um profeta de Deus. Ele que achava que ela estava bêbada porque ela estava chorando, orando de uma forma diferente, clamando diferente, sem som, nada saía da sua boca, apenas seus lábios batiam no outro. O sofrimento de Ana era tanto que às vezes ela tinha vergonha que os outros soubessem o que ela estava pedindo para Deus. Talvez você pode estar com vergonha do que eu estou falando de você. Talvez você pode estar com vergonha do que estão te acusando. Mas envergonhados sejam eles, e não eu, porque tu serves o Deus vivo. Envergonhados sejam eles, e não eu, está na palavra. Faça silêncio, porque Deus vai mudar a tua história. Deus vai fechar a boca desse adversário, desses leões que vem atormentando, tentando te atribular. Talvez porque você está feliz, talvez porque você está alegre, talvez porque você tem sido abençoada. O inimigo não aguenta te ver feliz, sorrindo. Mas é palavra. Quanto mais eles levantam, mais Deus te exalta. Quanto mais eles te atacam, mais Deus te exalta. E se a árvore está dando fruto, é porque você está sendo apedrejada por isso. Quando você passa num pé de goiabeira que não tem uma goiaba, você não vê uma pedra voando. Mas quando ele está carregado, é pedrada, é paulada para todo lado. Querem arrancar os frutos. Essa noite eu te falo, terra, manto, é sinal de vitória. Quando os seus inimigos se levantarem contra você, porque é sinal de vitória. Lembra, tudo que você está passando é sinal de vitória. Creia nos profetas e prosperará. Confia, eles saberão quem é o teu Deus. Deus vai inverter esse jogo. Deus vai tirar essa luta da tua vida, essa perseguição. Porque quando você não era ninguém, quando você não tocava nas coisas de Deus, quando você não aparecia, quando você não era elogiada, quando você não marchava, não caminhava, quando você não era próspera, ninguém se levantava contra a sua vida. Mas o seu crescimento eles estão querendo te engolir. Mas quem está te acendendo é Deus. Olha, igreja, Deus, não é homem não. Eles vão ter que aceitar. Porque a candeia que Deus acende, ninguém apaga. Ninguém vai te apagar, assim diz o Senhor. Você nasceu foi para brilhar, resplandecer. E Ana contou para aquele sacerdote chamado Eli. E Eli levantou a mão certamente para aquela mulher e abençoou ela e disse: que seja feita a sua petição. Ana votou um voto, estava escrito na palavra, com Deus, e disse: se o Senhor me abrir a madre, o meu filho será teu todos os dias. E Eucana levantou a mão e disse: assim seja a sua petição, que Deus ouça em nome de Jesus. E assim eu abençoo a sua noite hoje. Receba aí, levanta a mão. Em nome de Jesus, toma posse da sua petição. Assim como Eli, sacerdote, teve toda a autoridade de levantar a mão e abençoar, e Deus fazer acontecer, eu, bispo, te falo hoje que Deus te abençoe a sua petição, Ana, mulher corajosa, virtuosa, mulher de Deus. Ei, homem valoroso, você que está passando luta, você que está passando prova, mas não sai dos pés de Jesus. Que Deus te abençoe essa noite. Você que veio até o templo chorando, triste, tribulado do coração, receba. Toma posse, porque Deus te trouxe hoje aqui para te abençoar. E Ana foi embora e não sabia. E quando chegou em casa, ela foi ter com seu marido Eucana, certamente deitaram juntos. E passa um dia, 2 dias, 1 mês, seu Inácio.
E certamente começa a vir um sintoma de gravidez. Aplaude o Rei Jesus. Aí Ana começa a sentir assim, assado, enjoo, vontade de vomitar, de desmaiar. Mas eu não acredito. Agora você imagina os primeiros sintomas: menstruação atrasada, depois das lágrimas, depois da tristeza, depois da saída do templo, depois da bênção do profeta. Menstruação atrasa, a barriga embrulha, vontade de desmaiar, de vomitar. Agora imagina se você fosse Ana, você só queria receber: eu estou grávida. Foi Deus que te abençoou. Aplaude o Rei Jesus. Tenha essa fé de Ana. Agora você imagina a alegria de Ana. Penina, tu saberás que eu sou filha do Deus vivo. Peninas, tu saberás que Eucana também agora é pai dos meus filhos. Dá glória a Deus. Tu vai sorrir e vai se alegrar. Mas seja humilde, não seja penina. Quando Deus te abençoar, seja humilde e não seja penina. Porque penina era debochada e arrogante, e Deus a envergonhou. E o mesmo Deus que cerrou a madre de Ana, Ele abriu novamente. E ela teve uma criança linda, maravilhosa. E quando a criança deixou de mamar, ela entregou a Deus para o templo. E nasceu o pequeno Samuel. Aplaude o Rei Jesus, um grande homem de Deus, valoroso. E se encontra na Bíblia o livro de Samuel. Deus faz assim. Ele te abençoa poderosamente. Fica de pé. Põe a mão no seu coração, que Deus vai falar contigo no louvor agora. Ana chorou, mas eu te falo, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Receba esse louvor. Onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar neste lugar, onde o amor não se acabe e o fogo não se esfrie. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito. Pode chorar. Se você quiser chorar, pode chorar essa noite. Porque quem está falando com você é Deus essa noite. Deus vai te honrar, vai enxugar suas lágrimas e vai mudar a tua história. Adora esse Deus. Em tua presença, Senhor, em tua presença. Nunca saia da presença de Deus. Seja igual Jacó, segura a tua bênção. Seja igual Ana, não largue enquanto não receber a sua vitória.
Você é mulher virtuosa, mulher corajosa, mulher guerreira. Crente do roupão, crente corajosa. Crente que não conhece a derrota. Crentes valorosos. Homens guerreiros, mulheres guerreiros. Mulheres guerreiras, mulheres de valor. Mulheres virtuosas. A mulher sábia edifica a tua casa. Hoje Deus está te dando sabedoria e paciência para receber essa vitória. No silêncio e buscando a Deus, nas manhãs, nas tardes, nas madrugadas, Ele é o teu Deus. Se Deus escreveu, quem vai apagar? Não existe borracha que apaga o autógrafo de Deus. Não existe papel suficiente para escrever o tamanho da tua vitória essa noite, porque quem está te entregando é o Deus de Israel. Enquanto ele vai louvando, podem vir aqui na frente, que vocês já estão mais que abençoadas, para cada uma irem para sua casa com as bênçãos do Senhor. Idem em paz, e o Senhor vos acompanhe. Vai recebendo a bênção, abre as mãos, receba a unção de coragem, de Ana, unção de mulher valorosa, receba a unção de mulheres guerreiras, mulheres que não abandonam o Senhor. A bênção, a chave, o azeite está na tua mão. Unção dobrada, mulher virtuosa, mulher guerreira. Deus vai te abençoar através dessa palavra. Confia no Deus que você serve. Confia, mulher. Confia, homem. Penina vai ter que engolir a sua vitória. Penina agora está engasgada com a sua vitória. Penina está tribulada agora. Deus tirou a prova de Ana e colocou em Penina. Penina agora chora. Penina agora sofre. Penina agora está vendo a sua vitória. Penina agora está contrariada, porque os filhos de Ana abraçam Eucana. Assim foi feita a sua petição. Que a alegria de Deus esteja sobre vós, sobre a tua casa. Que a alegria de Deus venha fluir no seu coração. Que os teus adversários, os seus inimigos venham ser derrotados e envergonhados pela fé que você alcançou no Deus de Israel. Essa noite Deus está tirando a honra daqueles que estão te criticando, a honra daqueles que estão zombando, e colocando uma coroa dourada na sua cabeça. Essa noite Deus está colocando um medalhão de vitória no teu pescoço. Essa noite Deus está fechando a boca da serpente. Essa noite Deus está envergonhando todos os teus adversários. Essa noite Deus está mostrando para eles que Ele é o teu Deus. Essa noite Deus está fechando a boca daqueles que ri, que critica, que zomba de você, que falaram mal de você. Vão pedir você perdão e vão te abraçar, e saberão que você é serva do Deus vivo. Ei, Ana, mulher vitoriosa. Ei, Ana, mulheres guerreiras. Essa é a noite da sua vitória. Ei, Ana, mulher virtuosa. A mulher sábia edifica a tua casa. Essa noite a sua casa está sendo edificada com querubins, anjos de fogo. Essa noite Deus está fechando a boca do leão. Essa noite Deus está quebrando todo jugo desigual. Os seus inimigos, não importa ser crente, não importa ser macumbeiro, ser feiticeiro ou idólatra, vão ter que
que te aceitar, vão ter que entender que quem te escolheu foi Deus, vão ter que saber que Deus te chamou, eles vão ter que entender que Deus que te abençoou, quem te acendeu foi Deus, e a lâmpada que Deus acende, assim diz o Senhor, não vai apagar. Eu sou o teu Deus, quem fala contigo, ninguém vai mudar a sua história. Pode Satanás se levantar com toda a artilharia do inferno, mas não vai tocar em você, porque eu sou o teu Deus. Orianda manto terra, Anagasúpia, Santo Espírito, a sua humildade foi tanta que Deus te deu a vitória. A humildade de Ana foi tanta que ela só questionava com Deus, ela recorreu a Deus. Mais uma vitória Deus está entregando na sua mão, mais uma vitória, passo a passo, com luta, com tribulação, com dificuldade, mas Deus está te dando vitória após vitória. E quando você olhar e juntar todas as tuas vitórias, você vai saber o tamanho do Deus que você serve, e eles verão que tu és filho do dono do ouro e da prata. Assim diz o Senhor: eu sou o teu Deus, Ana Rabadai. tua presença, Ide em paz, e o Senhor vos acompanha. Vai na tua fé, Ana. A tua fé te salvou, Ana. Ide, Ana, marcha e caminha. Vai com a cabeça erguida, Ana. eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença. Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus.
Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.